Eu sou Renato, e hoje, convido você a rezar comigo pedindo a Deus, para que Ele ajude você a encontrar toda a sorte que precisa para prosperar financeiramente. Sente que se tivesse um pouco de sorte, sua vida financeira entraria em uma escalada de sucesso, no qual nada poderia te parar? Então venha comigo, pedir a Deus, para que por meio desta intercessão, Ele lhe conceda essa sorte que você tanto precisa para poder ter uma vida com muita abundância e conforto. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho e assim fazer parte dessa família em Jesus Cristo. Escreva seus pedidos e desejos aqui embaixo. Juntos, podemos formar uma poderosa corrente de oração, para que nossas preces tenham mais efeitos positivos e rápidos em nossas vidas, e nas vidas daqueles que estão precisando. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Cono e valoroso São Longuinho, santos fiéis que conheceram os desafios da existência terrena, e ainda assim, mantiveram-se em fidelidade ao chamado divino, venho humildemente diante de vós, buscando auxílio e intercessão. Cada dia se apresenta com decisões que exigem discernimento, e muitas vezes o caminho parece coberto por névoas de incerteza. Clamo por vossa ajuda para que minha mente esteja clara, pronta para escolher com prudência e inteligência, sempre alinhado ao bem e à justiça. São Cono, cujo nome é lembrado por aqueles que almejam um destino mais próspero, escuta meu coração. Sabes o valor que o suor do trabalho carrega, conheces os desafios de quem tenta transformar a realidade sem perder a fé. Intercede junto a Deus para que minha vida financeira esteja livre de armadilhas, erros e ilusões. Que meus olhos saibam ver além do que parece vantajoso, alcançando aquilo que realmente edifica e sustenta. Que cada decisão relacionada ao que tenho, ao que ganho e ao que administro esteja sob a luz divina. São Longuinho, guardião dos esquecidos, auxílio dos aflitos, fiel servidor do crucificado, venho também te buscar. Tu, que conheces o peso das perdas e a alegria de reencontrar o que parecia distante, olha para mim com compaixão. Que eu seja capaz de reencontrar oportunidades que talvez já tenham passado por mim despercebidas. Que toda chance legítima de progresso, estabilidade e segurança não me escape. Se alguma porta foi fechada injustamente, que seja revista por intervenção divina. Se alguma situação estiver prestes a ser retomada por minha desatenção ou precipitação, que tua ajuda me alcance antes que tudo escorra entre os dedos. Senhores celestiais, que habitam no resplendor do reino eterno, suplico que estejam atentos ao que se passa dentro de mim. Não há riqueza maior do que saber usar com sabedoria o que se tem, e é exatamente isso que busco: entendimento, consciência e equilíbrio. Que minha mente jamais se perca em desejos desmedidos, que eu não me deixe seduzir por atalhos escuros ou aparentes facilidades. Que tudo que conquiste seja fruto de decisões lúcidas, honestas e abençoadas. Peço que minhas mãos sejam instrumentos de boa administração, que saibam trabalhar, que saibam reter e distribuir com justiça. Que nenhuma quantia que passe por ela seja mal direcionada. Que todo ganho esteja cercado de cuidado e verdade. Se algum engano estiver prestes a acontecer, que os santos alertem meu coração antes do erro se concretizar. Se alguém desejar tirar de mim aquilo que não lhe pertence, que o céu me proteja, que a justiça divina se antecipe a qualquer tentativa de prejuízo. São Cono, guardião das boas oportunidades, que o Senhor permita que minha vida financeira avance com clareza e inteligência. Que eu encontre inspiração para investir, para administrar e para transformar recursos em bênçãos legítimas. Que nada que me pertença seja consumido pela má administração ou pela influência de pessoas mal intencionadas. Que tudo aquilo que chegar até mim por permissão de Deus seja bem utilizado, preservado e orientado ao bem. São Longuinho, que os caminhos onde haja sabedoria estejam ao meu alcance. Que eu compreenda os ciclos, as decisões importantes, os momentos de esperar e os momentos de agir. Que eu nunca esteja preso ao passado e que meu pensamento não seja sabotado por ansiedade, medo ou hesitação.
Que a esperança seja constante e sustentada por ações coerentes e responsáveis. Que o céu afaste de mim qualquer pessoa que deseje me atrapalhar no campo material. Que não haja brechas para confusões, enganos, desperdícios ou armadilhas financeiras. Que eu possa intuir os riscos, calcular as possibilidades e enxergar com profundidade antes de qualquer escolha. Que nenhuma voz me confunda, que nenhum conselho mal intencionado encontre espaço na minha vida. Peço também que tudo aquilo que estiver pronto para chegar até mim, se for parte da vontade divina, não seja impedido. Que os caminhos legítimos estejam desimpedidos. Que oportunidades de trabalho, projetos, rendimentos e parcerias venham ao meu encontro com equilíbrio e sob o olhar protetor do céu. Que eu esteja preparado para recebê-las com sabedoria e maturidade. Que não haja desperdício nem vaidade. Que minha intenção permaneça reta diante do Altíssimo, mesmo diante da prosperidade. São Cono, São Longuinho, que os recursos que me sustentam estejam sempre assegurados. Que o alimento não falte, que as dívidas não se acumulem, que o inesperado não me derrube. Que a paz no campo material seja reflexo de uma confiança bem alicerçada na vontade de Deus. Que tudo seja vivido com equilíbrio, sem exageros e sem medo do amanhã. Que eu saiba planejar sem me perder em ansiedade, e viver o presente sem negligência. Que a presença de vocês ao meu lado seja um escudo contra todo o mal que tenta atingir minhas finanças. Que ninguém seja capaz de prejudicar o que conquistei, nem desviar aquilo que está a caminho. Que o olhar invejoso seja neutralizado, que qualquer palavra maldita lançada contra meus bens seja desfeita. Que os céus protejam cada moeda, cada nota, cada conquista legítima que obtiver com meu trabalho. Peço também discernimento diante de tentações que querem roubar minha serenidade, vícios, gastos desnecessários, decisões impensadas, negócios ilusórios. Que meus desejos estejam domados pela razão e guiados pela fé. Que meu coração esteja sempre mais inclinado à paz do que à ostentação. Que eu não me iluda com promessas fáceis, nem perca o que tenho por falta de vigilância. São Cono, São Longuinho, amigos fiéis dos que confiam em Deus, sejam meus intercessores nesta caminhada. Que o Deus Altíssimo, por vossa súplica, me conceda sabedoria duradoura, inteligência afiada e sensibilidade para compreender o que me cabe fazer. Que tudo esteja diante do olhar de Deus e que a prosperidade, se for da vontade divina, se manifeste na medida certa e sob proteção. Santos poderosos, cuja presença se manifesta nos momentos mais inesperados e cuja ação silenciosa se faz notar nos detalhes que muitos ignoram, olhai por este homem que agora se coloca em espírito diante dos céus, buscando não apenas uma direção segura, mas também a capacidade de manter firme o coração diante dos bens que a vida pode oferecer quando se anda com retidão. Vós, que conheceis o mundo em suas tentações e enganos, assim como em seus caminhos ocultos e surpresas celestes, intercedei junto ao Senhor por mim, para que se torne possível viver sob a orientação da sabedoria que vem do alto, e com a sorte que só o olhar divino pode permitir quando a mente e o espírito estão prontos. Muitos caminham sem rumo, acumulando perdas sem entender suas causas, agindo pela pressa ou pela ilusão do imediatismo. Que não se repita isso comigo. Que minha visão alcance além do aparente. Que a inteligência se una à cautela. Que as escolhas se orientem pela prudência. São Cono, que tua história, marcada por fé e superações, inspire cada uma das decisões que precisam ser tomadas, para que o dinheiro que chegar a minhas mãos permaneça sob domínio equilibrado, sem escapar por entre erros ou maus conselhos. Que a fartura não gere desperdício, que a escassez não encontre brechas, que o fluxo financeiro esteja protegido por mãos divinas. São Longuinho, que muitas vezes se manifesta em meio a objetos perdidos, olha agora por algo que não se pega com as mãos, mas que se busca com perseverança, a sabedoria de manter e fazer render o que já foi conquistado e o que ainda está por vir. Que nada se perca por distração. Que nenhuma oportunidade se esconda na pressa. Que toda estratégia que envolva investimentos, negócios,
aquisições ou qualquer plano para expansão patrimonial seja iluminada pela paz interior e pela análise sensata. Que as riquezas que chegarem, em qualquer proporção, estejam livres de armadilhas. Que não haja brechas para enganos ou manipulações. Que toda tentativa alheia de me usar como instrumento de lucros injustos caia por terra. Que toda cilada que vise retirar o que é meu seja identificada antes de me tocar. Que os olhos atentos de Deus, por meio da vossa intercessão, protejam o que foi suado, o que foi guardado, o que se espera alcançar. Que nada se perca por promessas ilusórias. Que tudo seja fruto de visão clara, mãos firmes e decisões inspiradas por boas intenções. Que o trabalho de cada dia produza não apenas o necessário, mas também o que é justo, o que permite acumular bens que tragam segurança, estabilidade e tranquilidade. Que o coração esteja livre de ganância, mas cheio de prudência. Que a sorte me encontre onde houver sabedoria, e que o inesperado seja canal de boas novidades. Que a sorte boa, aquela que vem sem engano, sem confusão e sem peso, esteja comigo a cada passo, sem se esvair nas horas de dúvida ou nas noites de indecisão. São Cono, que meus recursos não sejam drenados por dívidas que não me pertencem, por associações que não edificam, por decisões que não respeitam o tempo. Que o passado não continue a cobrar o que já foi superado, e que o futuro não me assombre com incertezas. Que o agora seja suficiente para construir com paciência e sabedoria tudo aquilo que será usado para garantir minha estabilidade e também servir de amparo àqueles que amo. Que o patrimônio, por pequeno que seja hoje, encontre espaço para ser multiplicado, não com pressa, mas com consciência. São Longuinho, intercede por mim diante do Altíssimo para que aquilo que está perdido no tempo, aquilo que um dia me escapou por imaturidade ou má condução, possa ser restaurado. Que se houver valores desviados, bens injustamente tomados, ou oportunidades mal compreendidas, que tudo isso, se ainda tiver sentido aos olhos de Deus, possa retornar, para que nenhuma parte do meu destino financeiro fique atada ao que não mais serve. Que cada passo adiante seja dado com convicção, cada escolha com clareza, cada ganho com discernimento. Que os caminhos estejam livres de falsos aliados, de palavras encantadoras que escondem segundas intenções, de alianças que prometem muito e entregam ruínas. Que haja serenidade para ouvir mais do que se fala, para estudar mais do que se arrisca, para calcular mais do que se sonha. Que os dias bons sejam aproveitados com inteligência, e os dias difíceis enfrentados com estratégia. Que não falte clareza para enxergar onde estão os perigos que esvaziam as contas, que drenam os bens, que corroem o progresso. São Cono, protetor dos que almejam encontrar estabilidade no terreno material, auxilia para que as metas sejam bem estabelecidas, que as etapas sejam respeitadas e que nenhuma decisão seja precipitada. Que eu compreenda o valor de guardar, de escolher o momento certo, de entender o fluxo que rege os ganhos e os gastos. Que a vaidade não me cegue, que a pressa não me domine, que a carência emocional não se transforme em consumo desnecessário. Que tudo seja planejado com a mente desperta e o coração sereno. São Longuinho, atento aos detalhes esquecidos, leva diante de Deus o pedido de que minha vida financeira não se perca em distrações. Que todo bem que me for confiado esteja protegido, administrado com zelo, direcionado ao bem e à estabilidade. Que eu saiba como, onde e quando aplicar. Que as perdas naturais da vida não se transformem em quedas irreparáveis. Que os erros não se repitam. Que as tentações que me rodeiam no consumo, no status e na aparência não me desgovernem. Que minha visão vá além do hoje, sem abandonar o presente. Que a paz seja maior que a ansiedade. Que o entendimento esteja sempre à frente da vaidade. Que os bens materiais, longe de me dominarem, estejam sob controle. Que sirvam como instrumentos de segurança, não como prisões de aparência. Que tudo que estiver ao meu redor seja fruto de escolhas conscientes, fruto de bênçãos permitidas por Deus. E que nenhuma mão maldosa alcance aquilo que foi destinado ao meu bem. Que a estabilidade seja resultado de decisões guiadas pela fé e não pelo medo.
Que a sorte se manifeste quando a sabedoria encontrar espaço. Que as oportunidades cheguem, e que minha mente esteja desperta para reconhecê-las. Que o discernimento venha sempre antes da ousadia. Que a reflexão caminhe lado a lado com a ambição equilibrada. Que nenhum passo seja dado sem luz, que nenhuma moeda se perca por descuido. São Cono e São Longuinho, santos de luz que caminham discretamente entre os homens de boa vontade, intercedam para que este homem aqui alcance não apenas a prosperidade justa, mas também o entendimento para usá-la com maturidade e sob os olhos atentos do Senhor. Que aquilo que um dia foi sonhado se concretize, não com ilusões, mas com firmeza, com sabedoria e sob a bênção silenciosa de quem caminha com Deus. Santos intercessores, cuja ação nos caminhos da vida é como o sopro divino que afasta o atraso, desfaz as travas e ilumina com precisão as rotas onde muitos se perdem. Acolhei este clamor silencioso de um homem que deseja, com plena consciência, ver prosperar sua carreira, ter oportunidades abertas diante de si e conquistar a plenitude material de uma vida conduzida com responsabilidade. Sabem o quanto o mundo impõe desafios, o quanto as portas muitas vezes se fecham sem explicação, o quanto os dias passam sem que algo novo aconteça. Conhecem as dores de quem vê talentos estagnados, planos presos no papel, intenções sufocadas pela falta de acesso. Por isso, intercedam diante do Deus Altíssimo para que o caminho profissional que me cabe seja iluminado, sustentado e favorecido com oportunidades claras, reais, possíveis, que tragam resultados palpáveis e duradouros. Que nenhuma barreira oculta impeça o avanço. Que as palavras lançadas contra meu progresso não tenham raiz. Que todo olhar carregado de inveja se disperse sem tocar. Que os que desejam o fracasso se afastem. Que os que tramam confusão sejam desorientados. Que as ciladas se tornem inúteis. Que os comentários desmotivadores se percam no vazio. Que nenhuma mão levante obstáculos sem sentido diante de meus objetivos. Que minha imagem profissional seja reconhecida por quem realmente importa. Que minhas habilidades sejam notadas por quem tem capacidade de abrir portas, indicar caminhos, sugerir direções. Que não faltem ocasiões para demonstrar conhecimento, para aplicar o que sei, para aprender mais e evoluir. Que minha trajetória se desenhe com coerência, justiça e equilíbrio, sem desvios injustos nem interrupções desnecessárias. São Cono, conhecedor da esperança que mora no coração de quem luta para transformar trabalho em estabilidade, orienta os passos que levo adiante. Que as escolhas feitas até hoje se ajustem ao que é preciso agora. Que tudo que já realizei encontre eco nas oportunidades certas. Que haja clareza ao avaliar propostas, inteligência ao conduzir mudanças, prudência ao lidar com ambientes e colegas. Que nada do que está por vir me encontre despreparado. Que o tempo gasto até aqui não tenha sido em vão. Que o que ainda não se manifestou, mas está escrito nos planos divinos, me alcance com precisão, sem adiamentos, sem confusões. São Longuinho, sempre associado aos achados inesperados, aos reencontros com aquilo que se julgava perdido, olha com compaixão para os caminhos profissionais que preciso descobrir. Que as oportunidades certas, mesmo as mais discretas, se façam visíveis. Que as coincidências carregadas de sentido me conduzam até os locais onde minhas qualidades sejam bem-vindas. Que aquilo que parecia inalcançável se torne próximo. Que o que estava esquecido por falta de apoio ressurja em nova configuração. Que a sorte caminhe comigo em cada entrevista, reunião, proposta e negociação. Que nada do que for meu se perca em meio à dúvida. Que nenhum talento fique encoberto por medos antigos. Que cada novo dia tenha potencial para trazer algo inesperado, valioso, surpreendente. Que a rotina não me torne cego às pequenas chances. Que o cansaço não me afaste da criatividade. Que a ansiedade não me leve a escolhas precipitadas. Que as portas se abram sem resistência, uma a uma, até que o caminho se torne largo, fluido, produtivo. Que os contatos certos se aproximem. Que os convites certos cheguem. Que a sorte boa se mantenha por perto. Que os olhos atentos de Deus, guiados pela intercessão de vocês,
façam com que eu nunca me encontre num beco sem saída. São Kono, dá-me sabedoria para enxergar além do que se mostra no papel. Que meu currículo fale, mas que minha presença confirme. Que os títulos conquistem, mas que o conteúdo sustente. Que nenhuma vaidade me afaste da preparação. Que o que se apresenta como pequeno não seja rejeitado se tiver potencial de me conduzir ao que é grande. Que minha trajetória seja respeitada, mesmo por aqueles que ainda não me conhecem. Que minha palavra seja ouvida, que minha experiência seja considerada. Que meu nome circule entre os que decidem, os que indicam, os que escolhem. São Longuinho, permite que o inesperado trabalhe a meu favor. Que a sorte esteja comigo ao sair de casa, ao abrir uma mensagem, ao visitar um local, ao falar com alguém. Que o sim venha, mesmo quando parecia haver apenas recusas. Que as portas fechadas no passado não impeçam o que está diante de mim agora. Que novos caminhos surjam mesmo nos lugares onde ninguém imagina encontrar oportunidades. Que não falte coragem para tentar de novo, para insistir mais uma vez, para retomar o que parecia esquecido. Que o dinheiro venha como resultado de esforço bem canalizado, de inteligência bem aplicada, de sorte bem acolhida. Que nenhuma armadilha mental me tire do foco. Que as comparações deixem de pesar. Que as derrotas anteriores não me impeçam de buscar vitórias futuras. Que o dinheiro que chega esteja limpo de más intenções, protegido de perdas desnecessárias, multiplicado por boas escolhas. Que os ambientes profissionais sejam férteis em oportunidades, que as lideranças sejam justas, que os colegas sejam colaborativos. Que a energia ao meu redor seja propícia ao avanço. Que a competição não me transforme, mas me fortaleça no que realmente vale. Que as críticas me façam crescer sem me quebrar. Que o sucesso não traga inimigos, mas parceiros sinceros. São Kono e São Longuinho, sejam presença constante no campo invisível onde batalhas são travadas. Sejam escudo contra os que falam por trás, contra os que sabotam disfarçadamente, contra os que desejam o mal disfarçado de ajuda. Que nenhuma armadilha se feche em torno de mim. Que o discernimento me mantenha sempre 2 passos à frente de quem tenta puxar para trás. Que as propostas falsas sejam detectadas antes mesmo de se completarem. Que os elogios vazios não me confundam. Que os que fingem apoiar se revelem cedo. Que a verdade esteja sempre comigo, mesmo quando ela traz desconforto, pois é dela que vem a base sólida do sucesso verdadeiro. Que minha mente esteja desperta, minha intuição afiada, minha palavra equilibrada. Que o dinheiro chegue em fluxo constante, crescente, certo. Que as oportunidades me busquem tanto quanto eu as busco. Que os caminhos se multipliquem. Que as ideias se renovem. Que a criatividade floresça em silêncio, sem alarde, mas com resultados. Que os desafios tragam preparo. Que as experiências me amadureçam. Que o medo seja menor do que a vontade de vencer. São Kono e São Longuinho, abençoem cada passo dado, cada escolha feita, cada decisão tomada. Que nada seja em vão. Que tudo que chegar carregue consigo a paz de ser correto, a alegria de ser merecido e a tranquilidade de ser duradouro. Que meu nome circule entre os que têm oportunidades nas mãos. Que os caminhos se expandam. Que a sorte caminhe comigo, lado a lado, abrindo o que parecia fechado. Que o sucesso seja real, que o dinheiro venha como sinal claro de um futuro seguro, que a estabilidade se torne rotina. Que Deus, ao ouvir este pedido sincero pela intercessão de São Kono e São Longuinho, permita que tudo que ainda não aconteceu por falta de ocasião, tempo ou entendimento, comece agora a se manifestar com clareza. Que os dias seguintes tragam notícias inesperadas, reviravoltas favoráveis, decisões acertadas, colheitas abundantes. Que o futuro que se desenha a partir desta prece seja marcado por conquistas legítimas, tranquilidade material, realizações constantes. Santos que conhecem os mistérios dos acasos, que compreendem o que se esconde por trás dos véus do inesperado, que andam por entre as trilhas do improvável e que, por graça divina, acessam caminhos que os olhos comuns não enxergam,
venho chamar por vossa intercessão, com fé sincera e intenção pura, diante do Altíssimo, para que toda sorte que antes parecia inacessível se incline para mim e passe a caminhar ao meu lado nos momentos em que os números, os palpites, os jogos e as apostas fazem parte do destino traçado. Que aquilo que pareceria improvável aos olhos humanos se transforme em uma realidade tão marcante, tão surpreendente, que nem mesmo o mais cético consiga negar o toque da intervenção divina por intermédio de vocês. Que os instantes decisivos, nos quais cada escolha feita pode transformar o rumo de uma vida inteira, sejam cercados de intuição clara, visão precisa e uma espécie de guia invisível que me conduza até os resultados corretos. Que o momento certo seja alcançado com exatidão. Que a mente se alinhe com o que está por vir e que os acertos venham em sequência, com harmonia, com consistência, com tanta precisão que não reste dúvida de que houve ali algo além da lógica humana. Que os caminhos do azar sejam selados e fiquem longe do meu nome. Que a má sorte se distancie como poeira levada pelo vento. Que nenhuma energia negativa interfira nas escolhas. Que nenhuma presença mal intencionada se aproxime do que é preparado para mim. São Cono, cuja vida é lembrada pela fé que não se abalou diante das dificuldades, pela confiança em Deus mesmo nos momentos silenciosos, guia meus pensamentos para que se voltem ao que é bom, ao que edifica, ao que pode, sim, transformar o ordinário em algo grandioso. Que cada palpite, cada escolha diante das possibilidades numéricas, cada bilhete preenchido, cada aposta feita, seja cercada por um brilho especial vindo do alto. Que a sorte me encontre como um vento que sopra apenas onde precisa, que me visite sem pressa, mas com intensidade. Que esteja comigo não só uma vez, mas que permaneça. Que faça morada onde me encontro. Que cada resultado traga não apenas acerto, mas fartura. Que não haja desperdício, nem ilusões passageiras, mas sinais claros de que aquilo que era sonhado, agora se manifesta de maneira concreta. São Longuinho, conhecido por encontrar o que está perdido, também ajuda a localizar aquilo que ainda não foi visto. O número certo, a hora certa, o bilhete certo, o momento exato. Que a conexão com o improvável me seja permitida. Que o acaso trabalhe a meu favor. Que os elementos invisíveis se alinhem em meu benefício. Que cada sorte lançada me encontre em pé, pronto para receber, atento, lúcido. Que a surpresa boa se repita mais de uma vez. Que os ganhos sejam verdadeiros, expressivos, abençoados, guardados de olhos invejosos e línguas mal intencionadas. Que nenhuma instabilidade me atinja depois da colheita. Que o que chegar permaneça, sustente, construa. Que o sustento material que se origina dessas apostas não venha com angústias, nem desequilíbrios. Que não traga falsos amigos, nem falsas promessas. Que o que vier esteja sob a guarda dos céus. Que as quantias obtidas sejam fartas, mas também protegidas. Que se multipliquem sem escândalo, sem alarde, sem chamar a atenção de quem deseja o mal. Que eu saiba o momento certo de jogar, o instante preciso de parar, o sinal silencioso que avisa, agora é a hora. Que não haja precipitação, nem hesitação. Que a sorte chegue como um dom natural, contínuo, suave, mas firme. Que o coração não se perca quando os ganhos chegarem. Que o ego não tome a frente. Que a vaidade não me segue. Que os resultados positivos sejam acompanhados de discernimento e calma. Que os olhos não se voltem apenas para o prêmio, mas para o propósito que se constrói a partir dele. Que as decisões após a vitória sejam corretas. Que o dinheiro ganho se transforme em estabilidade,